Vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos. Cá estamos mais uma vez com uma conversa pontual e hoje nós temos a presença deste servo abençoado de Deus, o nosso querido irmão e pastor Abraão Jorge. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos trazer um formato não muito eh, de perguntas, mas no facto de trocar experiências entre eu e o pastor Abraão. Eu vou passar a palavra para o pastor se apresentar. Eu já conheço o pastor, mas a nossa audiência, que não é tão pouca, já o conhece, mas agora, se calhar, ao vivo, eles também quererão saber. Olá, pessoal. Eu agradeço o Zorobabel por me convidar nesse teu programa, que muito nos abençoa. E é um grande prazer estar aqui. Meu nome é Abraão Jorge, como vocês podem ver ali na tela. Eu sou da província do Ambo e pastoreio uma das igrejas batistas dentro da Convenção Batista de Angola, aqui na província do Ambo. Eu sou pastor auxiliar e agora comissionado para um campo missionário, pastor da Igreja Batista Vida Nova no Ambo, e estamos alocados no bairro do Loçambo, onde estamos a implantar uma igreja nova para a glória de Deus. E é um prazer estar aqui. Eu espero que Deus possa nos usar para falar diretamente para o seu coração também. Boa, muito obrigado. E hoje nós trazemos para a nossa conversa o tema ou o termo também convicção. Eh, eu vou poder falar um bocadinho do que é convicção na vida dos cristãos. Fui fazer aí um apanhado histórico do cristianismo. Pode ser que eu vou faltar alguns itens da história, da cronologia histórica cristã, mas eu pude pelo menos pegar aí alguns aspectos. Se nós olharmos para a era da igreja, né, depois de Jesus, vamos poder ver que nós tivemos discípulos convictos. E os discípulos, da sua convicção, eles mostravam claramente. Vemos lá em Atos que Pedro, depois de ter negado a Jesus, ter feito o que fez, ele vai convicto e prega e há conversão de muita gente. Vamos ver que também os próprios pais da igreja, né? Se nós formos lá para José, para Agostinho, esses todos, quando nós vamos pegar os escritos deles, identificamos também esse aspecto, convicção. Na era do avivamento, nós encontramos que os líderes e aqueles crentes que abriram as suas próprias casas para o Senhor entrar e fazer a grande revolução que aconteceu na Inglaterra e que depois acabou se espalhando pelo mundo, eles eram convictos. Vamos ver que, por exemplo, os missionários dessas grandes missões que fazem pelo mundo, e eu sou meio suspeita porque eu tenho um missionário favorito que é William Carey. William Carey é um dos grandes exemplos de convicção daquilo que ele queria, daquilo que ele seguia, ao ponto de ter perdido toda a família e mesmo assim não desistir do que ele queria fazer. Se nós formos para a história de Angola, vamos encontrar que sempre que nós falamos das pessoas do passado, tem sempre. Sim, a comunicação voltou a falhar. Acho, ouço você com muitos cortes, okay. E não consigo pegar o fio da sua abordagem. Ok. Melhorou? Não. Não. E tu agora colaste também aqui na imagem. Estás colado. Acho que tem a ver com o sinal. Ou com a carga dos seus auriculares, não? Deixa-me experimentar uma coisinha aqui.
Melhorou? Continua, vai falando. Agora, consegues me ouvir melhor ou está melhor? Tá. Como eu estava a dizer, eu estava mais ou menos a fazer uma panorâmica histórica. Falei dos discípulos, falei dos pais da igreja, falei da era do avivamento da Inglaterra, falei de William Carey e estava a falar exatamente também do pessoal que implementou a própria igreja ou trouxe o cristianismo para aqui, os primeiros missionários, que na verdade eles eram não só missionários que levavam a palavra, mas também eram pessoas que efetivamente estavam ali dispostas, ensinavam profissões, dava a entender que eles estavam de coração, ainda que hoje, quando estudamos nos seminários, acabamos apontando um ou outro erro, mas vamos identificar que eles estavam interessados com os homens. Diante disso, vemos que temos grandes exemplos de pessoas convictas que deram a sua própria vida e que, nos dias de hoje, contam-se aos dedos. Eu queria ouvir-te um bocadinho sobre isso. O que é que tu achas relativamente a isso? Então, você está certo, eu compartilho das mesmas ideias que você quanto à convicção. Quando nós vemos o relato bíblico, nós vemos as pessoas, primeiros seguidores de Jesus Cristo, os discípulos, eles sabiam muito bem o que estavam a fazer. E esse panorama da igreja que você fez, passando pelos pais da igreja, os missionários, mostra a convicção, a certeza que eles tinham da sua fé. E também eu concordo com você que hoje temos pessoas com pouca certeza daquilo que eles creem, com pouca certeza daquilo que eles estão a fazer e do que eles estão a seguir. E eu acho que o que está na base disso, muitas vezes, primeiro, são as experiências que as pessoas deixaram de ter, experiências pessoais com Jesus Cristo. Hoje, nós como escreveu o pastor Thomas Camba, nós hoje vivemos o cristianismo a partir de outras pessoas. Nós somos muito viciados em ouvir outras pessoas e consumir o que as outras pessoas produzem sobre Deus, e nós estamos pouco interessados em produzir as nossas próprias experiências com Deus, aquilo que nós podemos perceber em primeira mão, em primeira pessoa, o que Jesus é, aquilo que Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Nós não temos tantas experiências dentro da nossa vida cristã, as dúvidas e a falta de convicção começa a entrar em nosso coração. E o nosso cristianismo acaba ficando como se nós estivéssemos a andar numa corda bamba. Nós mínimo vento, mínima tempestade, nós acabamos desequilibrando aí a coisa. Tudo parte da falta de experiências pessoais que as pessoas têm em Cristo. Podemos olhar também para um outro lado da moeda. Se de um lado eu tenho poucas experiências com Cristo, que eu posso chamar de minhas, do outro lado eu tenho um ensino muito debilitado, muito fraco, onde as pessoas não me apresentam quem de fato Jesus é e como ele pode se relacionar com o resto da humanidade. Então, hoje nós temos uma igreja que, por não ter experiências com Jesus Cristo, experiências pessoais, e por não ter um ensino de qualidade em seus púlpitos, em suas programações, acabam por perder a certeza e a convicção daquilo que eles mesmos dizem crer, ok? Então, eles vivem com dúvidas, com incertezas, pensam que funciona, mas têm medo de arriscar, não funciona, e surfam em muitas ideias que não têm nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Tudo parte por causa dessas duas coisas que eu apontei aqui. Falta de experiências pessoais com Jesus e falta de um ensino profundo das Escrituras. Veja, por exemplo, a experiência que Pedro teve com Jesus lá naquele relato bíblico da pesca maravilhosa.
ok? Imagina você, Zorobabel, durante o dia e durante a noite, tentando pescar alguma coisa do mar e nada sai, mas aí você vê um homem que te dá uma orientação para jogar a rede novamente ao mar e de repente sai um monte de peixe. É uma experiência que Pedro teve com Jesus Cristo muito profunda e todas essas experiências somadas que os discípulos foram tendo deu fundamento, criou um alicerce forte na vida de Pedro para outro dia ele ter certeza de dizer para Jesus: onde eu poderei ir se só tu tens as palavras de vida. Vê que as experiências com Jesus Cristo, enquanto nós vamos somando uma após a outra, nós vamos ganhar a convicção e a certeza de que aquilo que nós seguimos, aquilo que nós cremos e quem nós cremos realmente é certo. Nós continuamos a viver cada vez mais convictos da nossa fé. É bem interessante a citação que faz do pastor Kamba relativamente a essa questão da terceirização da fé, né? Eu fico aqui por vezes e dá-me assim, são daquelas coisas que eu às vezes fico meio militante, mas depois tenho que parar porque como diz lá em Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. No meio disso tudo, houve eu não sei onde... Nós hoje temos muito hábito de encontrar culpados para as coisas. Se calhar vão dizer, não, olha, são os missionários que passaram isso mal. Outros vão dizer, não, são os pastores que hoje não apoiam as pessoas. E depois, no final, vai se chegar à conclusão, olha, que cada um, e essa é a minha visão, cada um tem a sua própria culpa dentro disso. Porque eu olho, por exemplo, para essa questão da cronologia bíblica e identifico nos discípulos, principalmente, momentos em que eles, por exemplo, poderiam ter desistido. Tá pesado, mas eu vou desistir. Mas chegou uma fase que eles disseram, olha, o nosso mestre morreu, então nós também podemos morrer à vontade. Porque eles tinham essa convicção, eles estavam por dentro disso. E nós sentimos que, olha, no decorrer do tempo, e eu sempre tenho dito que quanto mais tempo passa desde que Jesus morreu, e também essa ideia de que as pessoas estão a perder, de que não existe céu, piora um bocadinho dessa questão da convicção. Por quê? Porque dá a entender que temos hoje já um pequeno céu aqui, as pessoas compram, se dão a casar, tem quase um panorama completo para viver bem. Então, não vale a pena pensar no céu, vamos pensar em outras coisas. Então, esse é um dos desafios que hoje nós temos e dá, assim, às vezes uma vontade de militar e tal, mas a verdade é uma. Nós precisamos de reconhecer cada uma das gerações vivas hoje, reconhecer onde errou e trabalharmos juntos para podermos voltar a ter essa convicção, e isso vai fazer grande diferença na própria vida da igreja. Eu não sei o que é que tu achas disso. Você falou aí de um detalhe muito importante, que é a esperança no porvir. Os pais da igreja, que muitas vezes foram perseguidos, assassinados e tiveram uma vida muito difícil aqui na Terra, muitos deles tiveram a oportunidade de negar Jesus Cristo. Os discípulos tiveram mortes terríveis também, mas parece que a fé deles em nenhum momento se abalou, além das experiências que eles tiveram com Jesus. Um detalhe muito importante é a esperança no porvir, né? De que nós somos estrangeiros aqui nessa terra e de que a nossa vida realmente estará quando o reino de Deus se manifestar na sua plenitude. Nós cremos nesse reino que é já, mas ainda não é. Nós agora começamos a experimentar o reino de Deus em pequenas dimensões na nossa vida,
mas os nossos olhos estão fitos no reino que ainda não é e que no futuro vai se manifestar. Quando nós perdemos esse detalhe de vista, esse detalhe é muito importante para a vida cristã, porque faz com que nós não endireitemos a nossa vida aqui na Terra, mas nós endireitemos a nossa vida vivendo com os nossos olhos fitos na glória que nos está esperada lá em frente, naquela realidade que nós ainda não conseguimos experimentar aqui. Então, se isso não acontece, nós vamos encontrar consolo, esperança, segurança nas coisas que a terra pode nos oferecer. E a partir dali, quando o teu futuro não está orientado para o céu, mas sim para a terra, as coisas relacionadas a Deus, elas deixam de perder aquele peso, elas deixam de perder aquele valor que teriam se você tivesse orientado a sua vida para o céu, se você tivesse orientado o seu futuro para o reino de Deus. Então, grande parte das dúvidas, das incertezas que as pessoas têm é porque em algum momento, lá no fundo, no íntimo do seu coração, em algum momento tem a sua crença do porvir, do além, abalada, que cada vez mais começa a desmoronar e a sua certeza começa a estar simplesmente na terra. Como é que isso, em termos práticos, começa a se configurar? O nosso tempo, ele passa a ser completamente investido em conseguir as riquezas dessa terra. Quando nós temos o nosso coração fito nessa terra, se nós tivermos o nosso coração fito no céu, nós podemos investir o nosso tempo, os nossos recursos na vida que nós vamos conquistar, na vida que nós vamos ter no céu. Então, quando alguém vier dizer para você, Zuro, você trabalha muito, você devia descansar, ter esse tempo de contemplação com o Senhor, orar mais, ler a Bíblia, você não consegue, porque você quer fazer o salário no final do mês, porque você acredita que a sua esperança, a sua vida, o seu futuro, tudo depende daqui, e tu tens que trabalhar, se esforçar o máximo para viver bem nessa terra. Então, a escala de valores, ela é completamente transformada, ela é substituída do céu para a terra, e aí vamos indo. Isso aqui, em pequenas doses, né? Um dia hoje, um dia amanhã, quando nós percebemos, nós mudamos completamente o nosso paradigma, estamos a viver com as da terra e deixamos de ter as certezas da nossa fé, as certezas do cristianismo. E então, eu acho que esse detalhe que você acrescenta aí faz muito sentido. A falta de esperança no porvir tira as condições e a certeza de que a nossa vida cristã precisa estar sempre patente diante de Deus. Falou uma coisa interessante e me fez lembrar, há uns anos atrás, quando eu era menos gordinho, eu dizia a um grupo de adolescentes que os crentes, ser cristão é ser antiquado, diante do mundo, claro, ok? As pessoas, quando olham para alguém que tem convicções cristãs, têm a tendência de olhar para ele e dizer assim, olha, esse indivíduo ou não bate bem, ou inventa sempre um atributo para a pessoa. E ouvindo-lhe a falar isso, eu lembrei-me exatamente disso, de que essa inversão de valores do que é de cá, investir maior parte do nosso tempo nas coisas daqui, e que nos faz exatamente esquecer das coisas de lá. E depois tem aquele politicamente correto, eu pelo menos posso falar disso, porque faço parte desse grupo que faz isso, às vezes. Uhum. É aquele politicamente correto que vem e diz assim, não, nós estamos divididos, tem um pessoal que está ligado só aquilo, mas tem um outro que está ligado a um outro aspecto. No caso, poderíamos falar de nós dois aqui. Eu sou professor, dou aulas, e o Abraão Jorge é pastor. Então, tu, como és pastor, investe nas coisas lá de cima. E nós vamos continuar aqui a trabalhar e para garantir
E até sem nós, os pastores não vivem. Então, nós temos que garantir o seu sustento. E temos um bocadinho esse politicamente correto. Pensei agora no William Carey, né? Há um filme para recomendar para o pessoal que está a assistir. Assista ao filme do William Carey. Eu acho que na minha vida espiritual é um marco. O filme que eu assisti dele é um marco. Ver um indivíduo que sai da Inglaterra para ir para a Índia, perde os filhos, perde a mulher fica doida, né? Porque com depressão, ansiedade, porque ela sai de um mundo completamente diferente e vai para ali, e simplesmente ele estava fito na missão. Ele olhava e dizia assim: olha, o meu objetivo é fazer com que essas pessoas escutem o evangelho. E ele foi trabalhando e conquistou ali espaços, e provavelmente o William Carey, nos dias de hoje, é uma pessoa antiquada. Iríamos dizer, olha, como é que é possível? O indivíduo... mas ali está, ele era convicto. Na sua opinião, o que é que está a faltar, além do ensino que já apontou, o que é que está a faltar em nós para melhorarmos isso, essa convicção? Eu, por exemplo, agora vou abrir uma parte, vou fazer uma declaração de amor dos jovens que eu conheço, pelo menos na última década. Uma das pessoas mais convictas que eu conheço és tu. Principalmente pela tua capacidade de inovar. E geralmente as pessoas que inovam, na maior parte das vezes, eles são mal compreendidos. E nós vivemos com uma casta, temos um peso tradicional sobre aquilo que nós fizemos, e quando estou a falar tradicional, aqui é bom que se entenda que estou a me referir, por exemplo, à opinião da mãe, à opinião do pai, à opinião do avô. Aquele tio que nunca te viu também tem uma opinião sobre ti, e às vezes ele manda mais do que o pai e a mãe, diz assim: o meu sobrinho não pode fazer isso. E eu vejo que tu conseguiste fazer, e como jovens dizem, conseguiste fazer uma cena nova, e só é possível fazer o que tu fizeste e fazes quando se tem convicção. Então, o que é que tu achas que hoje nos falta, mediante a tua experiência, e por tudo que já passaste, passas, porque não é fácil fazer, o que é que nós precisamos de melhorar? Bom, eu não sei se te compreendi bem, mas eu cresci, todos nós crescemos numa igreja que separa as coisas, né? Como bem você falou, existem pessoas com um trabalho totalmente orientado para as coisas do céu, e existem pessoas com um trabalho totalmente orientado para as coisas da terra. Inclusive, no mês de outubro, que é o mês dentro da Convenção Batista consagrado a missões, as pessoas dizem: você faz missões, mas se não fazes, tu podes trabalhar para apoiar aquele que faz missões. Então, veja que há uma separação entre pessoas que fazem as coisas do céu e as pessoas que fazem as coisas da terra. E no momento em que você se vê do lado de pessoas que não estão a fazer as coisas do céu, você começa a viver com um senso de culpa, como se eu não estivesse a trabalhar para Deus, como se faltasse alguma coisa que eu preciso fazer e tudo mais. Assim, o que nós precisamos hoje para acabar com essa visão é uma clara orientação sobre a questão do reino de Deus, Zorobabel. Acho que mais pessoas precisam estudar e refletir a questão do reino de Deus na terra. Quando Jesus ensina aos discípulos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o que significa isso, o reino de Deus? Né? Se nós formos refletir, um reino tem um rei e tem uma forma de vida.
o que Jesus está a instituir ali, a partir daquela oração que ele ensina aos seus discípulos a fazer, é não simplesmente que um novo rei venha sobre a terra, mas que uma nova forma de vida alcance aquelas pessoas que agora estavam a ouvir Jesus e a sua mensagem. E o reino de Deus, essa forma de vida, tem que entrar para todas as esferas da nossa sociedade, para todos os contornos, todos os níveis de vida que nós levamos. A compreensão de que o reino de Deus está em todo lugar e todo aquele que trabalha, tendo em vista o estabelecimento desse reino, não importa se trabalha na igreja, ou é professor de uma universidade, ou é catador de lixo em algum lugar, não importa, desde que ele esteja a fazer isso com a consciência de que está a fazer isso para estabelecer o reino de Deus na terra, tendo em vista os valores do reino de Deus, né? Então, ele pode ter certeza que está a trabalhar para o Senhor. Mas nós não crescemos assim, com essa visão. Muitas pessoas hoje ainda acreditam que eu trabalho para o Senhor e ela que dá aulas não trabalha para o Senhor. Mas precisa compreender, precisamos ensinar as pessoas a terem essa orientação clara do reino de Deus, de que o reino de Deus está a se estabelecer. Isso dá convicção, Zorobabel, porque quando as pessoas disserem assim, por que você usa os meios de comunicação? Por que você está sempre no Facebook? Me fazem sempre essa pergunta, né? As pessoas veem aí o meu lá no chat e é sempre on. Por que você está sempre no Facebook? Eu digo, eu trabalho no Facebook. Eu oriento o meu ministério, não só aqui na igreja local, mas eu oriento o meu ministério também pelas redes sociais, pelo digital. Então, todas essas ferramentas, a criação de site, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, todas essas coisas são ferramentas dentro do meu ministério. Alguém pode dizer que eu não podia fazer isso porque o Facebook é mundano, tem coisas terríveis ali, eu não posso... Mas na orientação do reino de Deus, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, em outros lugares, não tem pessoas que precisam ser salvas pelo Senhor? Tem, claro que tem. Então, a partir dali, quando nós ganhamos essa realidade do reino de Deus, quando passamos a fazer essa reflexão de que Deus está em todos os lugares e tem seus agentes em todos os lugares, nós vamos ver o Zorobabel a fazer um trabalho na mesma proporção que um missionário enviado, que é professor da faculdade, o outro é missionário enviado lá num município muito distante, mas os dois estão a cooperar na mesma proporção, dentro do reino de Deus, os dois estabelecendo o reino de Deus. Então, falta essa compreensão hoje, Zorobabel, falta essa compreensão hoje. As pessoas ainda estão muito divididas entre aquilo que Deus considera seu e aquilo que Deus não considera. Tudo é de Deus aqui nessa terra, ok? E nós precisamos começar a nos apropriar de todas as coisas para levarmos o evangelho ou para reconquistar aquelas coisas para o reino de Deus. Essa consciência vai nos dar convicção. A falta dessa consciência nos levará, então, a exercermos o nosso ministério numa bolha ou num cantinho muito pequeno, ali dentro das quatro paredes do templo, e o impacto pode ser muito, muito, muito pequeno para aquilo que pretendemos. Exato. Ouvindo-te a falar isso, lembrei-me de uma coisa que geralmente todo mundo pergunta. Bom, entraste para o seminário com quantos anos? Não consigo lembrar agora, mas quando eu entrei para o seminário, eu estava ainda em Luanda. Eu acho que entrei com 15 anos. Ok. 15 ou 14 anos para o seminário. Como é que foi essa experiência? Hoje nós temos, por vezes, pessoas que querem se entregar também para ir se preparar e servir melhor. Pelo menos essa é a lógica do seminário em que eu estudei. É preparar para servir, não é preparar para ser pastor. Como é que é isso hoje? Se tu pudesses olhar hoje para um jovem que está com essa dificuldade, ele vai e fala, não, olha, tu és muito jovem, não faça isso. Pelo menos a mim, quando eu tentei entrar para o seminário, eu não tive a graça de entrar com... Tentei entrar com 14 ou 15, mais ou menos, mas
naquela altura não me deixaram mesmo, disseram, olha, não, você está aqui, não podes, e tal, mas dou graças a Deus porque não entrei mesmo, também hoje eu já Ok. consigo ter essa capacidade e entrei no tempo certo. Entrei também, Uhum. acho que 2 anos depois disso, mas já com uma nova visão sobre aquilo que eu queria fazer. Se tu Uhum. tivesses diante de um jovem e pudesses passar para eles, e aqui eu estou um bocadinho a puxar a brasa para essa questão das pessoas se entregarem para servir, porque no final das contas o que nós hoje temos é poucas pessoas com disponibilidade para servir. E uns porque acham que são muito novos, outros porque dependem dos pais, e por exemplo os pais disseram, olha, se tu não fizeres o que eu quero, acabou, sai da minha casa, vai lá e tal. Eu não pago para você estar, por exemplo, num seminário teológico. Uhum. Gostaria de ouvir dentro dessa experiência. Claro, a tua experiência deve ser um bocadinho mais light, porque estás dentro de um lar cristão, né? Cresceste dentro de um lar cristão, então os pais facilmente adaptam isso. Então, a minha experiência pode não ser a de muitas pessoas. Eu cresci na igreja, desde que me entendo por gente, eu estou na igreja, os meus pais são cristãos e nunca tiveram problema com a ideia de ter um filho pastor ou estudante de teologia. Então, não tive muita dificuldade. Mas eu tenho estado a ouvir pessoas com muita dificuldade de ir para o seminário, porque para essas pessoas o seminário significa largar alguma coisa que eles estejam a fazer. Para essas pessoas o seminário significa deixar de fazer faculdade, outro tipo de faculdade, ou abandonar o emprego. O primeiro conselho que eu dou é que nada disso é verdade. Fazer seminário não significa exatamente você não fazer outra faculdade. Primeiro faça o seminário sem pensar que você vai ter, você vai ter que não fazer outras coisas. Eu fiz o seminário e fiz a faculdade de engenharia ao mesmo tempo. E sem problema nenhum, você pode fazer o seminário e fazer psicologia, fazer filosofia, fazer o que você quiser fazer, você pode fazer. Primeiro é que os pais, muitas vezes, não deixam os filhos fazer o seminário porque acreditam nisso. Então, não significa exatamente isso. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer o seminário e trabalhar, você pode fazer o seminário e estudar. E aqui me ajudou muito, porque o seminário é suas noites, o dia todo para fazer outras coisas. Eu trabalhava e levava a outra faculdade normalmente. Eu só deixei a faculdade de engenharia quando eu tive a convicção, olha agora a convicção que nós estamos a falar, só deixei a faculdade de engenharia quando eu tive a convicção de que eu serviria, né, de que eu orientaria a minha vida para o Ministério Santo, de que eu seria pastor. Aí eu deixei a engenharia porque acreditei dentro das minhas reflexões que não seria o que eu usaria com muita frequência dentro do ofício pastoral. Aí eu deixei a engenharia, mas fui fazer outra faculdade, que é psicologia. Então, levando ainda assim as duas coisas. O primeiro ponto é, tira da cabeça que você pode fazer seminário e deixar as outras coisas. Isso não é verdade. O segundo ponto é, o seminário é pago. Você precisa servir na igreja para que essa veja você e apoie os teus estudos. Ali você não vai ter tanta pressão, onde é que eu vou tirar o dinheiro para pagar? Você pode ganhar uma bolsa da igreja, assim como foi o meu caso. Quando eu fiz o básico, quando eu fiz o médio, quando eu fiz o bacharel, eu sempre fui bolseiro da igreja e o que me ajudou muito é o serviço que eu prestava na igreja. O jovem que quer fazer seminário, ele precisa servir na igreja para que a igreja possa apoiar você. E ver em você também, se você é um forte candidato para um dia pastorear a igreja que agora apoia você. Então, essas duas coisas aqui são importantes. Não pense que pode fazer o seminário e largar tudo, não é verdade. Segundo, sirva na igreja para você não ter a pressão de estudar e trabalhar e fazer outra faculdade ao mesmo tempo. Pelo menos você pode ganhar uma bolsa da igreja e continuar os seus estudos ali. Podia dar uma terceira, mas acho que essa se liga muito com a primeira,
com que pretensão você vai ao seminário? Algumas pessoas pensam que você só pode ir ao seminário se você quiser ser missionário ou pastor. Não, vá ao seminário se quiser, para saber mais sobre Deus, para poder ter mais argumentos, mas vá ao seminário, só vá. Ir ao seminário podia ser visto como ir à escola bíblica dominical. As pessoas vão à escola bíblica dominical não porque querem ser pastores, mas porque precisam aprender sobre Deus e sobre a Bíblia. Então, use a sua consciência sobre o seminário, vá ao seminário, estude. Você pode pagar um módulo só de ir aos sábados, ir às noites, ir uma vez por semana ao seminário, estude sem pretensão nenhuma. Nesse percurso, nesse intervalo de tempo, Deus pode se revelar a você, te chamando para o Ministério Santo, para ser missionário, sei lá o que Deus quiser fazer com você, mas vá ao seminário só para estudar, simplesmente. Isso é importante agora falar para os meus amigos, para essa geração. Boa. Ontem nós falamos sobre fé, mas eu tive aqui, nessas minhas crises de leituras e de reflexões e por ali vai, acha que fé e convicção é a mesma coisa ou diferenciam-se? Então, essa discussão é antiga e eu não faço distinção entre fé e convicção. Eu acredito que as duas coisas andam juntas. Você não consegue separar uma coisa da outra. Se você tem fé, você vai ter convicção. Só como é que Hebreus 11:1 organiza o seu texto, né? Ele diz a fé é o fundamento das coisas que você não consegue ver, a certeza. Algumas versões dizem que a convicção das coisas que você crê e você não consegue ver, que você espera, mas não tem garantias nenhuma de que você vai receber aquilo. Então, eu não vejo muita separação dessas duas palavras. Quando muito, você pode usar juntas no mesmo contexto, mas elas caminham juntas. Eu ousaria definir fé como convicção de coisas que você não consegue ver, não consegue enxergar, não tem muitas evidências, muitas garantias, mas que você ainda assim acredita que elas são verdadeiras e embasar a sua vida nessas coisas ali. Então, eu não faço muita distinção entre fé e convicção. Boa. Por vezes, as pessoas, elas dizem o seguinte, eu tenho fé que eu vou fazer aquilo, mas ele não, como é que eu digo, não anda. Vou dar um exemplo. Imagine que eu estou a dizer assim, olha, eu quero estudar para me tornar um cientista, mas eu durmo até às 10 horas, 12 horas do outro dia, todos os dias, não tenho livros, simplesmente me baseio na ideia de ir para a escola, sentar na carteira, ouvir e voltar para casa dormir. E algumas pessoas relacionam a questão com a coisa da convicção. A pessoa pode ter fé, mas e aí relacionamos aqui agora vamos falar um bocadinho de teologia, mas tu como és craque desmistificar, depois me ajuda. Tiago e Paulo, né? Fé sem obras são mortas e obras sem fé também são mortas. Então, ali é dessas questões. Às vezes as pessoas têm fé. Elas até estão lá, mas elas não conseguem executar, não caminham dentro do próprio percurso. Essa é uma linha. O que tu achas? Zorobabel, eu acho que em algum momento da nossa caminhada cristã, em algum momento do percurso com Deus, entrou um conceito na igreja que atrapalhou muito o nosso conceito de fé. E, se eu não me engano, o termo técnico para isso é a teologia da confissão positiva. Se eu estiver errado, depois a gente corrige ali. Mas quando isso entrou na igreja, as pessoas passaram a crer que a fé é como
como uma fórmula mágica para receber coisas sem esforço nenhum. E você pode crer nessas coisas, elas vão simplesmente acontecer. E usam vários textos da Bíblia para crer nisso. Alguns usam, por exemplo, a fala de Jesus Cristo, quando ele disse: se vocês tiverem fé como o grão de uma mostarda, vocês vão pedir a um monte e ele vai se mover. E acreditam que se eles muito acreditarem, terem convicções de que aquela coisa vai acontecer, elas sim vão acontecer. Mas Jesus não estava a nos apresentar uma fórmula mágica para fazer as coisas acontecerem. Jesus estava a falar da qualidade da fé, não exatamente do tamanho da nossa fé, não exatamente da nossa capacidade de pedir aos montes para se moverem e eles se moverão. Então, a partir desse momento em que nós passamos a crer que fé é esse elemento que, se nós colocamos todas as nossas energias, se concentramos todas as energias, aquelas coisas vão acontecer, nós acabamos estragando a coisa. Eu não vejo a fé como esse elemento que vai nos dar coisas. Eu vejo a fé como fundamento que vai sustentar o nosso relacionamento com Deus. A pessoa que nós não conseguimos ver e não temos provas concretas da sua existência. A fé, a partir daquelas coisas que nós não vemos, vai sustentar esse relacionamento. Veja como é que Romanos, Hebreus e a Bíblia coloca, dizendo que o justo viverá pela fé. Não o justo receberá coisas pela fé ou fará coisas acontecerem pela fé, mas viverá pela fé. Ele vai ter o seu relacionamento com Deus, aquele ser que ele não consegue ver, baseado pela fé, de que apesar de eu não estar a ver ele, eu sei que ele existe, eu tenho certeza, a convicção de que ele existe. Eu vejo a fé mais para esse sítio. Inclusive, eu já gravei alguns vídeos para dizer que eu não enxergo muito a fé como esse elemento que eu vou usar para receber coisas de Deus, mas como elemento que vai basear o meu caminhar com Deus. Então, quando nós cremos nessa questão da confissão positiva, se eu acreditar, eu vou conseguir, eu caio nesse erro que você acabou de citar. Quero chegar ao ponto A, ou seja, estou no ponto A, quero chegar ao ponto B, mas eu não faço nada para chegar ao ponto B, simplesmente quero chegar lá. Nós hoje temos pessoas na igreja que estão com o casamento um caos, estão com os estudos um caos, estão com a sua vida emocional um caos, e tudo que elas pedem é oração. Elas não se esforçam, não têm ações concretas para melhorar o casamento, para melhorar as notas, tudo que elas pedem é oração, como se a oração fosse mágica para resolver todas as coisas que elas estão a viver. Não, ela tem que se esforçar, ela tem que praticar, ela tem que criar limites, métodos para resolver a situação da vida dela, e pela fé caminha nisso tudo para alcançar aquilo que ela precisa, que ela procura. Eu creio nisso. Boa. Muito bom. Já estamos a caminhar para o fim. Qual é a sua maior referência em termos de convicção que tu quer bíblica? Queria que falasses de uma bíblica e também falasses de alguém ou de pessoas que vivem ou viveram, que tu dizes assim: olha, eu me espelho naquele indivíduo, ele, nesse aspecto, ele... Na Bíblia, nós podemos pensar... Eu gosto muito de Pedro. Se você viu no princípio dessa conversa, eu fui falando muito de Pedro. Eu gosto de Pedro. Parece que eu tenho muito a ver com Pedro. Primeiro, eu me identifico com Pedro, entende? Não só por esse... Parece que Pedro não sabia muito bem controlar a sua fala e tal, mas ele foi um dos discípulos de Jesus Cristo que sempre ousou, né? Ele teve convicções daquilo que ele queria buscar. Quando Jesus Cristo veio, se apresentou lá no mar e tal, caminhando sobre as águas, todo mundo pensou que é um fantasma, mas Pedro foi aquele homem que disse: deixa eu vir ter ali contigo, eu quero meter os meus pés na água e caminhar contigo. Aquilo é uma
fé muito grande. É um exemplo de convicção de que ele sabia que quem estava ao lado era Jesus Cristo e podia caminhar. Quando ele olha para Jesus dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando ele olha para Jesus dizendo que nós não podemos ir para outro lugar porque só tu tens as palavras de vida, isso aqui são exemplos para o cristão. Nós precisamos levar isso, ok? Olhar para Jesus e seguir ele, apesar do medo, do pavor da noite. Então, Pedro inspira a minha vida. E também porque, dentro dos discípulos, eu vejo Pedro como o mais humano, entende? Eu não sei se eu teria a capacidade de assumir que eu andava com Jesus quando a morte está aí diante de mim. Pedro olhava para a cruz, olhava para os pregos e pensava, se eu assumir que andava com esse camarada, eu posso ter a mesma morte. E ele negou. Pedro assumiu muito a sua humanidade e eu me identifico com Pedro. Ele foi humano, ele se permitiu negar, se permitiu pecar, se permitiu errar, mas também se permitiu corrigir as coisas. Pedro é um grande exemplo do cristianismo. Zoro, às vezes os pregadores, sabes que eu muitas vezes tenho problemas com pessoas que pregam aquele cristianismo perfeito e me dizem que eu não posso pecar. Eu já tive até problemas com um pregador que disse que o cristianismo é como uma escada e você vai subindo degrau após degrau e se você no 7º degrau errar, você cai e volta no primeiro e você tem que se esforçar de novo para subir o outro. Isso fez muita confusão na minha cabeça. E quando eu descobri Pedro, que na caminhada com Jesus Cristo, ele errou, caiu, mas levantou, corrigiu e seguiu, eu disse, é isso aí que precisamos fazer, caminhar com Jesus é assim, nós não somos perfeitos, o importante é reconhecermos as nossas falhas e levantar. Então, Pedro é o personagem da Bíblia que muito me inspira. Mas onde é que surgiu essa ideia do perfeccionismo? Eu não sei, meu irmão. Eu olho para a Bíblia, tenho que dizer, essa é uma das minhas angústias, e que fica bem claro que não estamos aqui a tentar defender o pecado, mas estamos a defender a ideia de que a Bíblia não fala de perfeição na Terra. A Bíblia fala de pessoas que aceitam, erram e continuam a caminhar, depois erram de novo e depois continuam a caminhar e a graça de Deus se renova sempre na vida dele. Mas eu não sei, eu infelizmente, eu não sei se é infeliz, acho que é mesmo infeliz. Eu cresci com a ideia de que ser cristão é uma coisa perfeita. Sim. Lembro-me que havia tempos que se dizia que quando você comete determinada coisa, não podes fazer isso, não podes fazer aquilo, não pode orar. Primeiro tens que falar com o pastor antes de orar, porque senão Deus não vai te ouvir. Depois diz lá, pensar, onde é que surgiu isso? Eu ando meio problemático. Como ainda não sou pastor, se calhar o pastor pode me ajudar nisso. Então, eu não sei exatamente de onde surgiu, mas eu sei que o legalismo tem forte influência nisso aí. O legalismo foi uma heresia que entrou na igreja e começou a levar as pessoas a viver a base da observância da lei. E quem desobedecia a lei era visto como aquele que não ama o Senhor e não se esforça para obedecer ao Senhor. Como você bem falou, não é defender o pecado nem as falhas do cristão, mas uma vida legalista, ela não é uma vida que agrada ao Senhor. Inclusive, a Bíblia nunca falou de perfeição enquanto vivemos na terra. Veja como é que João, o apóstolo João, organiza a sua teologia. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, João nunca disse que vocês não vão pecar, né? Ele disse, se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu que intercede por vocês, Jesus Cristo. O nosso caminhar é assim, nós somos humanos, nós não fomos feitos para viver como anjos na terra. Mas a verdade é que todos nós hoje vivemos assim. E isso entrou tanto em nossas igrejas que o pecado hoje é visto como um bicho de 7 cabeças, né?
Todo mundo hoje encara o pecado, nós cultuamos o pecado, a nossa teologia toda está em volta do pecado. Não faça isso, não faça aquilo, se você fazer, você não vai e tal. Nós vivemos ameaçando as pessoas, as nossas pregações são em torno do pecado, como se o pecado fosse o senhor da nossa igreja. Nós falamos mais de pecado do que falamos de Jesus Cristo. Quando João Batista olhou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", agora nós precisamos falar sobre esse Cordeiro e não sobre o pecado. Mas é o pecado que tem feito a nossa pauta religiosa, infelizmente. O pecado não tem mais importância, não tem mais poder sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós precisamos viver não com os nossos olhos fitos no pecado. Mas agora é assim, e acho que cada um de nós precisa, quando ganhar essa compreensão, né, precisa conversar, tratar esses assuntos com a sua igreja local, para que não vivamos completamente fitos no pecado, mas fitos em Jesus Cristo. E vamos seguindo, e vamos nos livrando do legalismo, né? A cada dia mais. Yeah. Na verdade, o conhecimento abre portas para tudo o resto. Eu defendo que, por vezes, nessa nossa juventude, nós queremos mudar tudo de repente e esquecemos que, para mudar as coisas, nós precisamos efetivamente de ter conhecimento. À medida que as pessoas forem ler a Bíblia, à medida que as pessoas forem mergulhar na verdade, elas por elas vão encontrar um caminho, porque na verdade o Espírito Santo trabalha melhor onde há essa atmosfera de conhecimento. E eu creio realmente de que são coisas que vão acontecer na vida da igreja, independentemente de pessoas. As coisas vão acontecer porque as pessoas vão ler a Bíblia, vão ser usadas, o próprio Espírito vai os convencer daquilo que eles estão a ler, e elas vão tomar posição sobre isso. Eu lhe cortei agora já para dizer a pessoa que, assim, humana, cada terra, que tu olhas para ele e diz assim: olha, aquele indivíduo tem uma convicção fora de ser. Pois, eu gosto de Timothy Keller. Timothy Keller ainda está entre nós, entre o mundo dos vivos. Acho que você já conhece ele, já leu alguns livros dele. Eu procuro comprar todos os livros de Timothy Keller, procuro ler tudo que Timothy Keller posta na internet, procuro ouvir as pregações dele. Eu gosto da forma como Timothy Keller faz igreja, a teologia de Timothy Keller, a maneira como ele defende o evangelho, como ele prega o evangelho. Se for recomendar algum escritor, algum autor da nossa geração, mas vivo nos nossos tempos, eu recomendaria a Timothy Keller. Ele me abençoa demais. O primeiro livro que eu tive a oportunidade de ler foi Igreja Centrada, e foi exatamente no tempo que nós estávamos a refletir que tipo de igreja a comunidade do Losambo vai ser, e o Timothy Keller nos abençoou demais. Foi muito bom. Então, Timothy Keller abençoa demais a minha vida, e é a pessoa que eu quero falar agora, que Boa. É um exemplo de fé e convicção em Deus. Boa. Já recomendaste o livro de Timothy Keller. Eu também tenho aqui algumas recomendações. Por acaso, eu sou um bocadinho mais pró-linha teólogos vivos. Eu respeito muito o Bento XVI. Okay. Já tive a oportunidade de ouvi-lo a pregar, e respeito muito a linha teológica dele. Não sei se é porque ele é conservador, e ele tem uma... Como professor de teologia, aquele que expõe a palavra, faz uma exegese profunda do texto, ele é excelente. Aí se calhar alguns vão dizer: não, mas eu só estou a dizer como alguém que estuda a Bíblia. Estou a dizer que o Bento XVI é uma expressão, para mim. Outra referência seria, se calhar, o pastor Ed Renekiewicz, que também eu sigo o pastor Ed em todas as dimensões, leio. Uau! Ok. E é uma referência para mim. E, por fim, um pastor que eu também estimo muito, e ele tem servido de meu mentor, é o pastor Carlos Macord. Ele está na igreja... Quem? Carlos Macord.
do Ministério Permanecer. Ele está na igreja Igreja Batista em Alphaville, em São Paulo. Ele apresenta o Evangelho de uma forma diferente, e um Evangelho vivo e real. Eu lembro que participei do encontro que o que mais me marcou foi o apelo. Ele dizia assim no apelo: olha, eu sei que vocês todos têm vontade de se derramar aqui, se entregar e dizer, olha, eu já nunca mais vou fazer aquilo, mas ele disse, olha, vocês vão voltar para as vossas vidas, vão encontrar exatamente tudo como vocês deixaram, e vocês vão dizer exatamente as mesmas coisas, mas não esqueçam, Jesus vive em vocês. Então, aquilo foi também um separar de águas, na minha forma de ver, as minhas angústias, porque às vezes essa questão do perfeccionismo que é pregado, você fica sempre sob pressão, e você diz assim, Senhor, será que... É isso que eu amo. É isso que eu amo. O pastor Carlos Macorda, ele fez uma coisa assim, muito diferente, eu nunca tinha visto aquilo. E por acaso, quando nós sabemos que temos Jesus, nós podemos até errar, mas sabemos que Jesus está lá presente e ele vai exatamente preparar um caminho para nós. Um outro livro que eu recomendo, não sei se tu já leste, é este aqui. Esta aqui é a minha segunda Bíblia. Porque pessoas boas fazem coisas más. Não é. Erwin Lutzer. O primeiro livro que eu li dele foi Vencendo a Luta Interior. Naquela fase da adolescência, que temos muitas lutas, eu li o livro do Erwin Lutzer e desde aquela data até hoje, eu acho que eu já devo ter lido uns 10 livros mais ou menos dele. E sigo, ele está vivo, mesmo reformado, sigo ele no Twitter, e ele tem uma visão exatamente disso. Por que pessoas boas fazem coisas más? E muito esse bom. Por que trago essas questões aqui? Porque às vezes nós nos perdemos ou deixamos de ser convictos por causa dos nossos erros. Se eu errar o pastor Jorge, o que eu vou fazer? Eu já não vou fazer nada porque o pastor Jorge vai olhar para mim para fazer. Isso é judaísmo. Deus é que eram assim. Sempre dispostos a apontar o dedo uns para com os outros. Osoro, você me fez lembrar de uma experiência agora. Uma vez eu naqueles problemas que todo jovem passa, eu fui me aconselhar com um adulto, um jovem dentro da nossa igreja, que eu muito admirava, adulto, idôneo, e eu contei tudo o que eu estava a viver para ele, negativa que eu trazia, com aquele horizonte de que eu tinha que ser perfeito e aquilo tudo estava a atrapalhar minha caminhada com Jesus Cristo e tal. Aquele irmão, Zorobabel, ele não disse muito. Sabe o que ele fez? Ele disse que na tua idade eu passei exatamente por essas coisas. Olha, foi suficiente. Ele me curou com aquela frase. Ele disse, na tua idade eu passei exatamente pelas mesmas coisas. Eu vi aquele homem que estava na minha frente, que eu considerava santo, a me dizer que na minha idade passou pelas mesmas coisas e que agora estava restaurado, era usado por Deus, pregava, era referência para mim. Eu disse, meu, então tem solução, então eu vou superar, porque você... Ele disse exatamente essa coisa que você acabou de falar. Às vezes, quando nós damos essa de santos feitos, e isso dificulta mais do que ajuda. Então é muito bom. Essa linha de nos vermos como humanos, pessoas que pecam e que levantam, literaturas, autores que nos mostram isso, é muito importante nós recomendamos para o pessoal, para que alguma carga saia dos nossos ombros e possamos ver Jesus Cristo como aquele que nos ama.
e que está sempre pronto para nos perdoar. Isso é excelente. Boa. Bom, estamos no fim, palavras finais. O que é que nós podemos dizer? Nós sabemos que estamos a viver um momento especial. Por acaso, nós não tínhamos planificado ter conversas pontuais no domingo, mas recebemos muitas... fizemos uma planificação. O pastor Jorge volta na sexta-feira para dar um outro exemplo do que ele faz e vamos conversar em torno disso. Mas hoje nós decidimos exatamente fazer algo meio pastoral. Eu não sou pastor, então convidei um pastor que é para vir para aqui. O que é que nós podemos dizer para terminar? Bom, muitas coisas estão a acontecer na nossa vida com isso tudo que estamos a viver. Essas muitas coisas, algumas nos fazem ficar mais próximos de Jesus e outras até nos afastam. Mas não vamos esquecer que quem se afasta de Jesus sempre somos nós. E Jesus está sempre no mesmo lugar, à espera de nós para nos ajudar. Então, eu quero deixar isso aqui para todo mundo que está a ouvir, se lembrar que não está sozinho. Amém. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Há muita incerteza, por exemplo, para as pessoas que trabalham, como é que vai ser depois, porque vai haver muito despedimento, ou já está acontecendo muito despedimento, mas lembra-se, mesmo sem emprego, mesmo doente, mesmo com emprego, mesmo rico, Jesus está lá, sempre disponível para nós. E isso nós não podemos nos esquecer. Cristo em todo o tempo e em todo lugar e em qualquer circunstância. Quando nós mergulharmos nisso e passarmos a conhecer, nós teremos convicção de saber que, olha, ainda que eu perder o emprego, graças a Deus. E ainda que eu conquistar o emprego, também graças a Deus. Então, isso são questões que nós vamos viver no nosso dia a dia. Só uma provocação. Me mandaram aqui uma mensagem por causa da camisola do Benfica. O Benfica sempre. Ok? Pastor, pode então falar também estas palavras finais para terminarmos. Não entendi o que você falou agora. As palavras finais. Então, primeiro eu digo amém a tudo isso que você falou, mas acrescentando, precisamos fazer leitura de dados e das informações que nos dão para melhor entender os tempos que se avizinham. Nós vamos precisar realmente de fé. Vamos precisar de estar cada vez mais perto do Senhor. Os tempos que se avizinham, eles podem não ser fáceis de viver. Leiam os dados, façam a interpretação desses dados, leiam os números que aparecem de desemprego e cada um, dentro do seu raio de ação, procure alternativas de sobrevivência, pequenos negócios, coisas... você pode vender coisas que as pessoas dificilmente podem descartar, alimentação, por exemplo. Nós vamos precisar de todas essas coisas. Esses dias eu tenho estado a pensar muito sobre o cenário pós-pandemia, o que é que nos espera, principalmente para a igreja, o que é que nos espera. Podem vir tempos muito difíceis e nós vamos precisar de fé, vamos ter que orar muito, vamos ter que nos levar as cargas uns aos outros. Alguns textos da Bíblia vão começar a fazer sentido, okay? Como justo viver a fé, levar as cargas uns aos outros, vamos começar a viver todas essas coisas. Então, é tempo de despertarmos agora a Zorobabel e todos aqueles que estiverem a assistir essa live. E que Deus possa ricamente abençoar cada um de vocês. Ok, foi mais uma conversa pontual hoje, porque foi mesmo uma conversa, eu não fui jornalista, nos ouvir. Deus abençoe a família do pastor Jorge. É uma bênção, é bom tê-lo como um parceiro e creio que Deus vai continuar a ampliar ali os seus serviços e vai continuar a cuidar da sua família. Bom, minha gente, meu irmão, desejo mesmo para você. Estamos juntos. Abração.